nosso tema de hoje é um pouco continuação do sábado retrasado, que a gente falou da sintonia, a gente estava falando dos planos espirituais, e agora a gente vai falar de sintonia, que tem muito a ver com planos espirituais também. Mas o que é sintonia que a gente tanto fala aqui no templo? O que é sintonia que tanto a gente lê e ouve falar? Quando a gente ouve a palavra sintonia, a gente já lembra de quê? Imediatamente, do rádio. Eu vou sintonizar aqui para ver em qual estação eu vou ouvir, qual a frequência. Então nossa mente funciona como um rádio, captando o que está ao nosso redor. Por isso que a gente fala que a gente vai estar numa determinada sintonia, captando uma coisa ou outra. É importante que a gente compreenda que a gente vive como se fosse num mar de energias e pensamentos, como se fosse uma fumaça que está aqui, e a gente escolhe o que quer receber e o que quer enviar para as outras pessoas. Isso é sintonia, é escolher captar uma coisa ou outra do que está à disposição. Então há várias coisas boas e ruins, alegres e tristes à nossa disposição no ambiente, basta que a gente escolha qual é o que a gente deseja. Então isso é estar em sintonia com algo. Eu me sintonizo com o bem, ou eu me sintonizo com o mal. É uma escolha que cada um tem de escolher, ou de optar por estar de um lado ou de outro, fazendo uma coisa ou outra coisa. Então a nossa mente é dirigida por nós. Mesmo que muitas vezes não pareça, quando a nossa mente parece descontrolada, é porque há um tempo atrás a gente optou por não controlá-la. E isso fez com que ela se adoecesse tanto que a gente acaba, em um determinado momento, perdendo o controle, mas por nossa opção. E a qualquer momento a gente pode voltar e buscar esse controle mental, entre a gente escolher o que quer pensar, o que quer dizer, o que quer falar para as outras pessoas. Então a sintonia, muitas vezes a gente se engana. Nossa, eu acabei de fazer uma oração, com muita fé, eu acredito em Deus, eu faço a minha parte, mas acabei de fazer uma oração e já vem uns pensamentos ruins na minha cabeça. É por isso que muitas vezes a gente se engana. Sintonia é algo constante, é preciso manter a mente elevada constantemente. É possível que a gente acabe de fazer uma prece, mas alguém nos desagrade e a gente entre na sintonia negativa. Então uma prece não assegura que a gente vai estar sempre na sintonia positiva, se a gente deixar que algo nos descontrole. Então a prece é sim um instrumento para nos acalmar, de reflexão e de busca do canal com a espiritualidade, mas isso precisa ser mantido. Como? Pela nossa forma de agir, de pensar e de controlar os nossos impulsos negativos. Então, se entramos no quarto, fazemos uma oração, a gente abre a porta e já sai xingando alguém, já saímos daquela sintonia da oração que a gente estava. Aqueles espíritos mentores que se aproximaram de nós para nos trazer ideias, intuições, começam a encontrar dificuldade em ter acesso a nós, porque a gente não quer mais, mesmo que seja inconsciente. Aquele que quer xingar, reclamar, resmungar, não quer ouvir o mentor de luz. Ele sai daquela sintonia positiva para se deslocar para a sintonia negativa, por opção própria. Só que muitas vezes nossas tendências negativas e dificuldades são tão fortes em nós que a gente não percebe. E esse é o grande problema. Na hora que o teste vem, a gente não dá conta porque é muito rápido. Com que facilidade uma pessoa nos tira do sério? Às vezes uma palavra, às vezes um olhar que a pessoa olha para a gente já fica com raiva. E para voltar é difícil. É por isso que a gente precisa treinar isso antes. Treinar entender que as pessoas difíceis estão ao nosso redor. Treinar entender que elas não podem tirar a nossa calma, a nossa serenidade. Então, estando com isso dentro da gente, interiorizado, pensado, no momento a gente consegue resistir.
E a gente sabe muito bem que espíritos superiores nos acompanham, mas também espíritos inferiores, nossos cobradores, espíritos que nós já fizemos mal em outras vidas. E muitas vezes a gente está naquela vontade de ser diferente, de ser um espírito melhor, de praticar o bem, de frequentar um local que tenha trabalho espiritual. E eles não conseguem se aproximar de nós porque estamos sintonizados no bem. Isso nos protege. A nossa aura alimentada de energia positiva nos protege. Mas eles ficam à distância nos acompanhando. Um dia, 2, uma semana, um mês. O quanto for necessário para o dia que a gente perder a paciência, eles se aproximarem. Se aproximam, eles esperam o momento oportuno para se aproximar de nós. E aí ligam a mente deles com a nossa. E iniciam um processo que a gente chama de obsessivo. Sugam a nossa energia, jogam ideias em nós de tristeza, desânimo, preguiça e buscam aí nos trazer infelicidade. Mas vejam, nós aceitamos que eles se aproximassem de nós por um momento de invigilância. É por isso que Jesus disse que é preciso orar e vigiar. Se a prece bastasse, ele só tinha falado, a gente precisa só orar. Mas não basta fazer uma oração, é preciso vigiar. E vigiar, do ponto de vista um pouco mais científico que o Espiritismo nos traz, é manter a nossa mente sintonizada no bem. Como? Mudando a nossa forma de ser. A gente já sabe nessa altura do campeonato que não somos espíritos evoluídos, que não somos espíritos bons, somos espíritos buscando a evolução, o que já é muita coisa, porque estão cheios de espíritos que não querem mudar, não querem ser diferentes, não querem a reforma íntima, querem continuar como estão. Então nós já estamos um passo à frente desses. Mas nós também não temos a serenidade, a força, a tranquilidade, a coragem de um espírito de luz. Eles são, portanto, nossos exemplos, modelos. Quando a gente pega um Francisco de Assis, uma Madre Teresa, Chico Xavier e outros que dedicaram a vida ao bem, aquilo que eles acreditavam, a gente compreende o que é um espírito superior. Mas para nós, nosso maior exercício ainda é resolver os nossos próprios problemas interiores, que são vencer as nossas inferioridades, que mudam a nossa sintonia de um momento para outro, nos ligando a espíritos inferiores. Então a gente está bem, de uma hora para outra fica ruim. A gente está com a mente tranquila, de uma hora para outra vem pensamentos negativos. A gente está bem querendo ajudar o próximo, de repente já volta aqueles pensamentos anteriores. Já quer brigar com o irmão, com a irmã, com o pai, com o marido, com a esposa. Já quer fazer o serviço bem feito no emprego, ou o patrão já quer explorar o empregado de novo. E assim a gente vai. Voltando às nossas velhas dificuldades de vidas anteriores. A gente sabe que está aqui para corrigir os nossos problemas anteriores. Todos nós já fomos homem, mulher, ricos, pobres, de todas as cores, nações. Várias experiências nós já tivemos. Estamos nessa atual porque é essa que nós precisamos para melhorar. Para vencer as dificuldades que nós temos agora. E quais são elas? Basta que a gente olhe para nós mesmos. Orgulho, vaidade, inveja, preguiça, desânimo, são as nossas dificuldades. Cada um tem uma ou outra em maior grau, mas todos temos um pouco de todas essas dificuldades. E isso atrapalha a nossa sintonia. Espíritos evoluídos estão numa vibração superior. E eles esperam que nós os busquemos através da nossa mente elevada. Isso nós conseguimos com uma leitura, assistindo uma palestra, em oração, quando os nossos pensamentos se voltam para sermos diferentes, para construir um mundo melhor,
para uma reforma íntima, para a caridade, para o amor ao próximo. Aí a nossa mente, com esse tipo de pensamento, chega num patamar superior. Mas quanto tempo nós conseguimos manter nessa sintonia? Essa é a chave para a nossa evolução. Quanto tempo nós damos conta? Tem um teste muito bom que dá para fazer. No primeiro domingo de cada mês aqui no templo, nós temos uma atividade chamada bênção. Mentores de alta hierarquia vêm trazendo energias para que a gente possa carregá-las, nos manter alimentados por um mês, até a próxima bênção. Quantos de nós conseguem ficar um mês sintonizados na energia da bênção? É difícil. Um mês, sem pensar nada de negativo, sem desanimar, sem tristeza, sem reclamar. Mas é um teste que a gente pode fazer, porque na bênção a gente sente a diferença daquelas energias, a gente sai alimentado, saímos fortes energeticamente, e podemos aí comparar se conseguimos manter o mesmo padrão de energia, de pensamento de quando saímos da bênção. E quando saímos do templo, aqueles mesmos espíritos voltam a nos rondar. Aquelas dificuldades que nós temos voltam a nos rondar, estão dentro de nós, esperando aquele momento de sair. Só que a gente tem que começar a enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu sou formado em Direito. Uma das coisas que eu entendi quando eu era estudante é que para aprender a matéria, você tinha que começar a enxergar o mundo de uma forma diferente. Então você tem que assistir o noticiário pensando em lei, você tem que conversar com a pessoa pensando na lei, e assim você vai exercer no seu conhecimento. Da mesma forma, o médico, ele começa a enxergar a medicina onde ele vai. Um engenheiro começa a ver em cada construção aquela engenharia que ele aprendeu na faculdade. O agrônomo começa a ver em cada planta aquilo que ele aprendeu. Para nós não pode ser diferente. Quando a gente começa a adquirir o conhecimento espírita, a gente tem que começar a enxergar ele em todo local que a gente vai. Por que isso acontece? Por que esse pensamento vem na minha cabeça logo agora? Por que estou tão desanimado? Por que fico triste? Por que esse pensamento repetitivo sempre vem na minha cabeça, mesmo eu não querendo? Por que aquela pessoa não gosta de mim? Ou eu acho que ela não gosta de mim? Por que eu tenho tanta dificuldade em conviver com a minha família ou com meus colegas de trabalho? Por que eu tenho tanta dificuldade em estudar? Por que minha vida financeira é tão complicada? Ou minha vida amorosa é tão complicada? Tudo isso a gente deve buscar explicação e entender à luz do Espiritismo, de todos esses conhecimentos que a gente já tem. Porque do ponto de vista material isso não tem explicação. Não tem explicação. Mas do ponto de vista espírita a gente começa a perceber o porquê das coisas. E começa a interpretar que mesmo aquilo que faz sofrer, nos faz ficar mais fortes. Mesmo aquilo que a gente não entende imediatamente, nos faz ficar mais fortes para seguir em frente. Então uma doença, uma dificuldade que a gente venha a obter, faz com que a gente pague um débito anterior, ou aprenda algo com isso, ou chame nossa atenção para um modo de vida diferente do que era antes. E assim a gente está sempre compreendendo o que se passa conosco, e mantendo a nossa sintonia elevada. Porque quando a gente busca entender aquela situação à luz do Espiritismo, a nossa mente se eleva. Porque o que a gente passa a pensar é que Deus é justo. E isso fortalece a nossa fé e a nossa vibração, ela se eleva. E isso mantém a nossa sintonia muito mais firme no bem. Já quando a gente começa a colocar a culpa nas pessoas, naquele que dirige devagar, naquele que quer passar a perna na gente, naquele que nos vende uma coisa estragada ou deteriorada, ou não foi o que nós compramos, nossa mente tende a ir pro negativo. O Espiritismo não pede ou não exige
que a gente seja enganado ou que fique calado para tudo o que aconteça. A forma é como a gente interpreta e como a gente age frente às dificuldades. É com serenidade ou não é? É com respeito ou não é? É sempre importante que a gente lembre que toda ofensa que parte de nós nos vincula à pessoa ofendida. Eu penso muito nisso. A gente tem mania de não gostar de uma pessoa e xingá-la. Quanto menos a gente gosta de uma pessoa, mais bem a gente deveria tratá-la, para não ter que nascer com ela de novo. Quando a gente ofende ou desagrada ou agride uma pessoa, com certeza criamos débitos kármicos com ela. Vamos ter que pagar esses débitos. Então, quanto menos uma pessoa nos agrada, mais bem tratada ela tem que ser. Porque aí nós não criamos vínculo nenhum com ela. Ou pagamos os que nós temos com ela, para não termos que ficar encarnando várias e várias vezes com aquela pessoa. Mas esse esforço mental de, na hora da dificuldade, pensar assim, não é fácil. Muito antes de que as coisas aconteçam. Porque assim, na dificuldade, a gente está pronto. Quando alguém quer nos tirar do sério, a gente está pronto. Se não conseguimos ter uma resposta agradável, é melhor ficar calado. Se não conseguimos orientar, é melhor ficar calado. Porque nós vamos pagar pela agressão que nós cometermos. E às vezes a gente ainda não tem a tranquilidade necessária para conversar com calma. A gente fica muito exaltado, com muita raiva, então é melhor ficar calado. Porque assim a gente não se compromete, não cria débitos com outras pessoas para não ter que reencarnar com elas. Então esses conhecimentos que o Espiritismo nos traz vão nos liberando de débitos kármicos, vão nos informando a importância de mudar, de fazer uma reforma íntima, de manter a sintonia com o positivo, de manter a nossa mente sempre ligada em pensamentos positivos, sempre pensando e buscando, sempre tendo a oportunidade de fazer uma prece, fazer uma oração, buscar tranquilizar a mente, para que assim os mentores tenham acesso a ela. Sintonia, estar com a mente no bem é algo muito importante. Quanto mais a gente consegue manter, mais o nosso grau de evolução fica claro para a espiritualidade. No momento do desencarne, por exemplo, a nossa sintonia, a nossa tranquilidade é muito importante para o processo de desencarnação. André Luiz conta muito bem nos livros dele como é a desencarnação de um espírito que não está tranquilo e de um que está tranquilo. Está sereno, está em prece. Então aqueles que estão desencarnando têm que ter consciência, e nós também, porque quando o nosso dia chegar, a gente tem que lembrar dessas lições. Saber que a nossa missão está cumprida e buscar estar sintonizado no bem, em equilíbrio, em paz. Mas nós só conseguimos ter paz nos momentos finais da encarnação se tivermos uma vida também de paz. Uma vida também de equilíbrio. E é por isso que o Mestre Jesus nos chama a todo instante para que a gente mude a nossa forma de ser. Que a gente se preocupe com o próximo, pratique a caridade, busque ser uma pessoa mais amorosa, menos exigente, mais equilibrada, doar mais e exigir menos, porque foi isso que ele nos disse lá no Sermão da Montanha. Também em outras parábolas, que é muito importante que a gente saiba essas lições.
É muito importante que a gente compreenda a importância da reforma íntima, principalmente neste momento que a Terra passa. Se a Terra muda a sua energia, aqueles que estão na Terra também precisam mudar a sua energia, a nossa forma de ser. E assim as doenças vão diminuindo, as nossas mazelas vão diminuindo, o ambiente vai se equilibrando. Em um dos livros de André Luiz, ele deixa claro que grande parte das doenças que nós temos são energias negativas que vão se materializando e criando doenças. Da mesma forma, energias negativas vão se materializando e influenciando o clima, para que ele fique desgovernado como ele está. Então as energias têm muito mais influências em nós e no meio ambiente do que a gente imagina. Não existe nada na matéria que não tenha origem espiritual, assim como as doenças têm origem espiritual. E se a atmosfera da Terra está muito pesada, muito contaminada, mais doenças vão se manifestando, porque são a consequência de uma atmosfera contaminada por nós mesmos. Então o que nós precisamos é liberar pensamentos de amor, de equilíbrio, de serenidade, buscando a harmonia, a paz, não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor, para o planeta de uma forma em geral. Essa é uma nova visão que cada um de nós tem que ter, porque assim a gente alimenta o meio ambiente de energias positivas, energias que trarão o equilíbrio. Essa é uma das funções do espírita, buscar essa harmonia geral, porque nós compreendemos que precisamos limpar essa energia negativa da atmosfera, retirá-la, desintegrá-la, como o sol faz com parte delas durante o dia, mas não o suficiente pela quantidade que nós liberamos. Então estar sintonizado é querer estar no bem. Estar sintonizado é estar vigilante. E não é fácil. Exige reflexão? A história nos mostra que exige. O Mestre Jesus frequentemente saía e ia meditar no deserto. A nos mostrar que é preciso, em determinados momentos, refletir sobre quem nós somos. Esquecer um pouco o mundo e buscar o que tem dentro de nós. Paulo, logo que se converteu, antes de sair pregando, ficou 3 anos no deserto refletindo também. 3 anos para descobrir quem ele era, por que ele perseguia os cristãos, o que tinha acontecido, qual era a sua missão futura. 3 anos simplesmente pensando nesses assuntos. Francisco de Assis, Madre Teresa, todos antes de iniciar refletiram, nas suas missões refletiram, buscaram se compreender. A gente não pode ajudar as outras pessoas se não tivermos consciência de quem nós somos. Não podemos nos ajudar se não tivermos consciência de quem nós somos. Só que às vezes a gente se contenta com pouco. Ah, mas eu sou assim mesmo. Não, não somos. Podemos ser melhores. Nós já somos, ainda não percebemos isso. Um equilíbrio, a paz. Podemos ser aquela pessoa que irradia paz, que oferece palavras de tranquilidade onde quer que a gente esteja. Para saber o nosso grau de evolução, a gente tem que olhar ao nosso redor e ver o que nós espalhamos de bem. Ah, mas eu não espalho nada de bem ao redor de onde eu estou hoje. Então temos muita coisa para mudar, porque nós temos que agir, espalhar o bem, com palavras, com ações,
onde quer que a gente esteja. Não podemos deixar para amanhã. Seja com uma palavra de orientação, com esclarecimento, com ajuda, com tranquilidade. Tudo isso as pessoas percebem imediatamente. Nossa, mas aquela pessoa é tão tranquila. Aquela pessoa está sempre sorrindo, sempre bem. Ela passa uma paz. São pessoas que já são diferentes. Pessoas que já estão sintonizadas no bem. E isso reflete pela nossa forma de ser. Pessoas que têm esperança no futuro melhor, mas que não deixam de trabalhar. Porque o futuro depende do que a gente faça hoje. Então precisamos trabalhar hoje para que o futuro seja realmente melhor. Mas temos que trabalhar. Então a sintonia espiritual exige de nós muito esforço, porque o nosso eu inferior não quer que a gente sintonize no bem. Da mesma forma, os espíritos inferiores não querem que a gente sintonize no bem. Mas o nosso outro eu, aquele que deseja evoluir, aquele que quer praticar caridade, quer sim estar sintonizado no bem. E os espíritos superiores querem que a gente esteja sintonizado no bem. Eles querem encarnados como companheiros de trabalho. Espíritos que assumam atividades espirituais, que sejam instrumentos da espiritualidade onde quer que seja, onde quer que esteja. Pessoas que eles possam contar para orientar, esclarecer, apaziguar as dificuldades. E nós podemos ser essas pessoas, desde que a gente tenha boa vontade e esforço de controlar o nosso lado inferior. Então a gente começa a ver o que é espiritual em todo lugar. Eu não vou passar a perna nessa pessoa porque ela é um espírito, e eu tenho que nascer de novo para pagar isso. Eu tenho que andar bem vestido, mas eu não importo tanto com roupa, porque o que importa é o espírito. Eu tenho que ter uma casa boa, mas eu tenho que preocupar com aqueles que não têm casa nenhuma. Eu tenho que preocupar com o meu conhecimento, porque o que eu levo como espírito é conhecimento e sentimento. Então eu tenho que investir em mim, não apenas em bens, em cursos, em melhora, em conhecimento, em estudo, porque é o que nós vamos levar. Essa bagagem ninguém retira de nós. Nós temos que enxergar as outras pessoas como espíritos, respeitá-las. Porque todos eles têm uma história. Se aquela pessoa tem uma dificuldade hoje, é porque ela tem uma história que justifique aquela dificuldade. E se nós não temos uma grande dificuldade hoje, é porque nós já vencemos outras. Já vencemos grandes dificuldades. Então nós não temos o direito de criticar aqueles que estão vencendo hoje as suas dificuldades. Então cabe a nós orientar as pessoas que estão brigando, que têm desavença, explicando para elas o porquê de tudo isso. E assim a gente mantém a nossa sintonia no positivo. Toda vez que pensamos e falamos da espiritualidade, do bem, nossa mente se eleva e estamos sintonizados no bem. Quanto mais a gente fala e pensa nisso, maior a nossa sintonia. Menor a chance de sermos influenciados por espíritos negativos. E maior a chance de estarmos conectados a espíritos superiores. Kardec, no Livro dos Espíritos, perguntou sobre a influência dos espíritos na nossa vida. Pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? A esse respeito, a sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. São os espíritos que nos dirigem, ou os superiores ou os inferiores. A escolha é nossa. A sintonia quem faz somos nós.
mas sempre seremos influenciados por espíritos. É o que os espíritos deixam claro aqui para nós. E Kardec continua: como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Porque dá medo saber que tem espíritos nos influenciando o tempo inteiro. E os espíritos respondem: quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. Então, aquela primeira ideia que vem em nossa mente é a nossa. Depois os espíritos começam a nos influenciar, seja para o bem ou para o mal. A escolha é nossa. Se fazemos uma oração, buscamos manter a nossa mente elevada, será para o bem. Se estamos sempre reclamando, com raiva, brigando, com ódio, serão espíritos negativos que estarão ao nosso redor. Espíritos encarnados são como amigos. A gente sempre anda com pessoas que pensam como nós. Eu gosto muito de sair à noite. Eu vou procurar pessoas que gostam de sair para sair comigo. Os espíritos são da mesma forma. Espíritos inferiores buscam pessoas com pensamentos afins para que possam andar juntos. Espíritos preguiçosos procuram pessoas preguiçosas para que possam estar juntos. Espíritos que bebem, que fumam, que usam drogas, procuram pessoas afins para que possam andar juntos. E quando a gente fuma, usa droga, se alimenta ou bebe, a energia desses alimentos, dessas substâncias, são sugadas pelos espíritos inferiores que nos acompanham. Então eles se alimentam dessas energias e vão procurando cada vez mais encarnados para que possam obsidiar. Sintonizados no bem, espíritos superiores não sugam energias materiais, eles não precisam disso. E eles respeitam a nossa individualidade. Kardec pergunta: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um espírito bom ou de um espírito mau? A resposta é simples: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem, cabe a vós a distinção. O grande problema é que a nossa inferioridade nos engana. O orgulho que nós temos faz com que o bem seja o que é bom para nós, mas isso não é o bem. Ou a nossa inveja faz com que o nosso bem seja o que é ruim para o outro, mas isso não é o bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação do que seja o certo ou errado, porque as nossas inferioridades nos enganam. A melhor forma de saber é: isso é bom ou ruim, segundo o que o Mestre Jesus faria. O que o Mestre Assis faria numa situação dessa? Segundo o que a gente tem conhecimento da vida do Mestre Jesus, pelos livros espíritas, pela Bíblia, o que ele faria nessa situação? Aí a gente tem uma exata noção do que é certo e do que é errado. Quando a gente vê alguém fazendo algo errado, o que devemos fazer? Contar para o superior dela, recriminá-la na frente de todo mundo. O que faria o Mestre Jesus? O que ele fez nas histórias que a Bíblia nos conta? E assim a gente descobre como agir. O que Jesus fez com aqueles que o ofenderam? Quando ele ia ser preso, que levantaram a espada e cortaram a orelha de um dos centuriões que iam prendê-lo, o que ele disse? Então, são essas lições que nós devemos lembrar nos momentos de dificuldade. Não é a nossa moral que importa, é a moral superior, para que a gente não seja enganado.
Nossa mente tem muita ilusão criada por nós mesmos. Então, nossa mente nos engana frequentemente. Porque para ela o que é bom para nós, mas não é assim que funciona. Então, a gente sempre lembre das lições do Mestre Jesus. Ele sim é a verdadeira moral que a gente deve seguir. Está com um dilema, procurando uma resposta, é lá na vida dele que nós vamos achar o que fazer. Se não tem a resposta exata, tem algo similar. Com certeza. Com certeza nós temos algo similar que traz a resposta para o que a gente precisa. E assim a gente não se engana. E evoluímos, pagamos os nossos débitos e vamos nos mantendo cada vez mais sintonizados com o nosso mentor e com a espiritualidade superior. Então essas eram as nossas palavras sobre sintonia espiritual. Sintonia, então, nada mais é que manter a nossa mente conectada a algo, que pode ser positivo ou negativo, dependendo da nossa escolha, da nossa vontade, da nossa vigilância, que é mais importante aí de tudo.